Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. E hoje nós vamos ver como podemos utilizar um vetor em C++. Então, como todo que a gente usa, né? Como não faz parte da base da linguagem em si, né? É sempre uma biblioteca. Então, a gente vai incluir a biblioteca desse vector. E aqui embaixo a gente pode usar ele. Então, a gente declara aqui um standard vector. E vamos dizer que a gente quer usar aqui um inteiro, né? A gente vai chamar de números a variável. E aí você vai me perguntar, o que diabos é esse menor que maior que? Então, essa notação, ela é uma notação de templates. A gente não viu templates ainda. Mas, assim, quando a gente vê, depois que a gente vê classe, eu vou também passar templates, vai ficar mais claro para vocês, né? Mas vocês podem pensar nisso aqui como sendo mais ou menos o que você teria uma planta de uma casa, por exemplo. Lá na planta você marca lá, por exemplo, o lugar de uma porta, mas essa marcação não diz de que tipo é a porta. Não fala se é de metal, não fala se é de madeiras, que madeira que é, se caso for de madeira. Enfim, tem várias nuances ali que não estão especificadas na planta. A planta só diz, ó, aqui vai ficar uma madeira. Aliás, uma madeira não, uma porta, né? A ideia aqui é a mesma, ou seja, a gente tem um elemento, assim, digamos, genérico, né? Que ele só vai ser realmente implementado a partir do momento que você informa o que você quer dele. Mas isso eu vou entrar em mais detalhes quando a gente estiver falando de templates. Mas aí, por caso que a gente quer usar aqui agora, você só tem que entender que aqui a gente especifica o que a gente vai armazenar, né? Então pode ser inteiro, double, char, o que você quiser você pode colocar aqui dentro. Ponteiros, que a gente não viu ainda, né? Mas enfim, outros objetos. Então é justamente por isso que a gente normalmente chama o vector de uma classe container. Ou seja, é um container, ela contém qualquer coisa que você quiser. Entre aspas, né? Porque a gente vai ver no futuro que nem todos os elementos a gente pode usar com essa classe vector. Tem elementos, por exemplo, que não podem ser copiados, isso gera todo um certo trabalho que você provavelmente teria que implementar o seu próprio vector para tratar esse tipo de elemento, né? Mas, enfim. Voltando aqui ao caso, né? O que a gente pode fazer com esses números? Então, eu acho que uma coisa interessante é imprimir, né? Então, como a gente já viu lá na string, a gente pode pegar cada elemento desse vetor, né? E é da mesma forma que na string, ou seja, você vai ter um iterador i. Enquanto esse iterador i for menor do que o tamanho desse vetor, né? Lembrando essa função size que também tem na string. Aí a gente vai iterar em todo mundo aqui. Então a gente pode pegar cada posição dessa aqui e imprimir cada um, né, numa linha. E aí a gente pode testar agora, né? Mas claro, se a gente rodar esse programa não vai imprimir nada, né? Afinal, o vetor está vazio, esse size aqui ele vai ser 0. Eu vou até colocar aqui para imprimir também. Então, vamos imprimir aqui o tamanho do nosso vetor. E pegar esse número size aqui, que a gente pode ver o tamanho dele. Então, rapidamente aqui, a gente vê que o tamanho dele é 0. Né? Esqueci de colocar aqui um pulo de linha, né? Senão fica aquele porcentagem maluco. Então é isso, né? Então a gente consegue acessar cada número aqui facilmente, né? Só que a gente não está vendo nada ainda, então vamos atribuir aqui. Então essa é uma das formas de a gente usar um vetor. A gente pode atribuir diretamente aqui, então a gente pode colocar vários valores aqui, né? Então 4, 6, 1, 7. E aí a gente pode verificar esses valores aqui também, executando o nosso programa. Então a gente vê que ele tem tamanho 4 e tem todos os números que eu coloquei lá. 4, 6, 1, 7. Normal. Aí você fala, mas beleza, nem sempre eu vou estar usando aqui. Claro, isso aqui normalmente é quando você tem, sei lá, um array de constantes ou algo do tipo, não, valores que não mudam ou valores que são de início. Não, ou seja, você vai usar esses valores aqui inicialmente, mas eles podem mudar ao longo do tempo.
Aí você pode falar, mas como é que eu mudo esses valores? Eu posso, por exemplo, chegar aqui e falar que essa posição I aqui, ela vai receber ela mesma, só que multiplicada por 2. Então, se você nunca viu isso aqui, vocês podem olhar o vídeo que eu falo sobre operadores aritméticos. Eu tenho quase certeza que eu comentei sobre essa notação. Mas, assim, só para refrescar a memória de vocês, né, se vocês não lembram o que é isso aqui, isso é basicamente o mesmo que escrever isso aqui. Então, aquela notação é exatamente isso aqui. Só para relembrar vocês aí. Então, a gente está primeiro multiplicando por 2 todo mundo e depois imprimindo. E aí, vamos ver o que resulta disso. Né? Claro que vai ser tudo multiplicado por 2. A gente vê que isso aqui funciona. Mas aí também, claro, né? Isso aqui não é ainda uma utilização satisfatória. Né? Então, o que eu posso dar de exemplo aqui para vocês? Então, vamos fazer um caso que é muito comum. A gente vai ter um array de notas. Vai ter um exercício lá que vai falar, me fala qual é a média dessas notas. Então, a gente pode ter aqui uma variável para armazenar a média. Pode ter uma outra aqui para armazenar a soma das notas, por exemplo. No caso, isso aqui não é bem necessário, né? Mas eu vou mostrar para vocês por enquanto. E a gente pode fazer como isso? Então, vamos aqui criar um laço aqui de repetição. A gente vai precisar também de uma nota, né? Claro, né? Notas não são inteiras. A gente vai ler notas no número real, né? Então, precisamos de um número real para fazer isso. E vamos declarar uma nota aqui. Então, o que a gente pode fazer? Enquanto o quê? Enquanto essa nota for maior que 0, por exemplo. Ou maior ou igual a 0, porque 0 é uma nota válida, né? Então, se for maior ou igual a 0, a gente vai registrar as notas, senão vai ficar a cargo de sei lá o que a gente vai inventar aqui, né? Novamente, notem que se eu estou usando o valor antes de atribuir alguma coisa, eu preciso inicializar ele aqui em cima, né? Então, vamos colocar, por exemplo, 1 aqui dentro. Por que eu estou colocando 1? Porque a gente está usando ponto flutuante. Ponto flutuante você não pode depender de igualdade, né? Porque como é uma representação muito imprecisa, você não pode simplesmente verificar uma igualdade, né? Porque normalmente você pode ter um valor muito próximo um do outro, mas não vai estar exatamente igual em termos de representação binária, né? Então, só cuidado com isso. Então, enquanto a nota for maior que 0, o que a gente vai fazer? A gente vai ler um valor do teclado, né? Então, o usuário vai digitar alguma coisa e a gente vai ler. E a gente pode fazer o que aqui? A gente pode falar pro cara digitar. Então, a gente informe a nota. E aqui a gente pode colocar um valor, né? Qual que seria um valor interessante? A gente pode pegar o tamanho desse nosso vetor mais 1. Por que eu faço isso? Se o vetor está vazio, esse size aqui ele vai ser 0. Então aqui vai aparecer, informe a nota 1. Logo após eu ler a primeira nota, esse size aqui vai ter um valor 2, né? Logo após ler não, né? A gente vai ver que a gente tem que fazer um passo a mais para adicionar aqui, mas enfim. Que seria basicamente isso aqui. A gente vai fazer um notas ponto pushback. A gente tem que usar essa função, esse método dessa classe, e colocar a nossa nota que a gente leu do teclado. Só que, claro, né, se a gente está falando que somente notas maior ou igual a 0 que são válidas, eu não posso fazer essa atribuição direta. Então, todo esse código aqui ele tem que estar dentro de um if. Então, if nota maior ou igual a 0, eu vou fazer isso aqui. Correto? Só zoou um pouco aqui que eu esqueci do ponto e vírgula. Né? Então, informe a nota aqui, vai aparecer um certo número. Eu vou dar 2 pontos e um espaço. E a gente vai ler várias notas. Né? E aí, o que a gente pode fazer? Se a gente tem que calcular uma média, a gente tem que somar todo mundo. Né?
Então a gente precisa de um outro laço for desse aqui para fazer isso, né? Então eu vou deixar esse código aqui embaixo só para a gente ver que tá aparecendo o tamanho e as letras e tudo, né? Mas vamos calcular aqui em cima. Então, para cada um desses números aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa somar neles, né? Então, a soma, normalmente a gente inicializa ela com 0, né? Para poder fazer... Porque o 0 é o número que não influencia numa soma, né? Então, a gente pode usar ele para inicializar a nossa variável. E qual é a forma mais fácil de a gente fazer aqui? Usando esse operador mais igual. Então, a gente vai pegar números i e vai somando todos eles. Depois que a gente tenha somado todo mundo, o que a gente pode fazer? A gente pode falar que a média vai ser igual à soma das notas. Então, a gente pode até chamar de soma das notas aqui. Soma das notas. Isso dividido pelo tamanho desse nosso vetor. E aqui a gente não precisa se preocupar em essa divisão ser inteira, né? Porque essa variável aqui ela já é em ponto flutuante, né? Então o resultado dessa divisão vai ser em número real. E a gente pode imprimir depois a nossa média. Então, cout média, e a gente imprime a média. Então vamos ver como é que a gente conseguiria resolver isso aqui, né? Ops. O que eu fiz aqui? Ah, claro, né? Eu alterei o nome do vetor lá em cima e não alterei o resto, né? Então esses números aqui vão ser todos notas. E isso aqui também. Então notas. Ainda bem que o compilador é nosso amigo, né? Então a gente não quer rodar o programa sem ele estar correto. Então, beleza, informa a nota 1. Então, a primeira pessoa tirou 8,5. Nota 2 tirou 4,5. Nota 3 tirou 5. Nota 4, sei lá, tirou 10. E aqui eu vou colocar menos 2, porque eu quero que pare de informar. Então a gente vê que eu digitei 4 notas válidas, um valor inválido, e ele não colocou esse valor inválido no nosso vetor. Então a gente só tem 4. Como a gente pode ver aqui, só tem os valores válidos. E a média disso tudo aqui é 7. E aí você pode, mas será que está certo? Então a gente pode pegar aqui uma calculadora e vamos testar, né? Então, 8,5 mais 4,5 mais 5 mais 10. Isso tudo dividido por 4. E a gente vê que realmente dá 7. Então, o nosso programa está correto. Né? Só que isso aqui, claro, é uma coisa muito assim normalmente exercício de faculdade ou algo do tipo, que o professor meio que obriga você a ter, sei lá, uma variável para cada coisa e tudo mais, né? Às vezes até armazenar no vetor, mas, por exemplo, se a gente só tem esse programa aqui, que ele simplesmente calcula uma média de notas, a gente não necessariamente precisa de um vetor para isso, né? Então, inclusive, acho que eu até mostrei isso em outros vídeos. Não tenho certeza, mas eu acho que sim, quando eu falei sobre laço de repetição, né? Então, mas a gente não necessariamente precisaria de um vetor aqui nesse caso, né? Inclusive, uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, seria sumir com esse vetor de soma das notas. A gente poderia usar o próprio média. Então aqui, ó, em vez de ter um soma das notas, a gente teria um média. E aqui, a gente poderia fazer o próprio média, seria ele dividido por nota size. Né? Então, eu vou deixar esses valores aqui em cima, só para poder copiar eles. Então, ó, 8,5, 4,5, 5 e 10. Então a gente vê que ele apresenta aqui a mesma média. Então, assim, mas isso aqui também seria uma coisa que não deixaria o programa muito ilegível, né? Porque você está somando um monte de notas aqui chamando de média, aí depois a média é igual a ela mesma dividida por notas, assim. Questão de legibilidade, esse código não está dos melhores, né?
Então, nesse caso, por esse motivo, eu iria preferir deixar a nossa variável de soma. Pois fica muito mais claro a gente ver o que está acontecendo em cada parte desse código, né? Então é isso, pessoal. Eu quis ser um pouco mais direto aqui nesse vídeo, né? Porque quando eu falei de strings, eu cheguei a mostrar alguns construtores, coisas do tipo que, depois parando para pensar, talvez tenha ficado meio abstrato ou complexo assim, para algumas pessoas, porque pode ser que alguém não... Sei lá, se vocês estão acompanhando o vídeo desde o início e estão pegando do zero, vocês provavelmente não sabem o que é uma classe, né? Então eu falar de construtor aqui, não sei se agregaria tanta coisa, né? Então eu vou falar dos construtores de vector depois que eu passar para vocês como criar uma classe e tudo mais, o que significa cada coisa ali, que eu acho que vai ser mais produtivo, né? E é isso, né? Eu já gravei esse vídeo trocentas vezes, que ficou sempre uma porcaria nas outras vezes que eu gravei. Enfim, eu acho que foi a versão que eu consegui mais focar um pouco no que eu devia passar, né? Pelo menos em termos de utilização básica de um vetor, né? Como se adicionar elementos, como se acessar cada elemento. Claro que eu não mostrei remoção, esse tipo de coisa, né? Isso vai ficar para os próximos vídeos. Mas acho que já deu para pelo menos dar uma introdução legal aí para vocês. E é isso. Então foi mal aí tanto tempo sem vídeo de novo, né? Mas realmente tá muito difícil. Tem muita coisa para fazer, né? Eu tenho até o final do mês para entregar uma versão final aí final entre aspas, né? Mas uma nova versão de um software da empresa e tá meio corrido, né? Então eu vou tentar sempre possível aí. Já falei isso 1000 vezes, né? Nunca dá certo, mas enfim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.